Bem, amigos que acompanham o programa do Caçula, nós estamos aqui nos estúdios, né, nos estúdios aqui do nosso programa e recebendo com muita honra, com muita satisfação, com muita alegria, o companheiro das antigas, um jornalista diplomado, que inclusive agora está fazendo mestrado em jornalismo. E ele, aqui em Caraguatatuba, teve um jornal que foi um jornal de muito sucesso, de muita circulação aqui na cidade. E eu tive a honra, né, inclusive na época, de trabalhar, de fazer uma coluna no jornal dele. E o Barreto, o nome dele é esse, Armando Barreto, conhecido em Caraguá, e hoje trabalha em São Paulo. Ele tem uma empresa, né, e também assessora o deputado federal José Maria Emael, aquele que todo mundo conhece da musiquinha, né? Emael, um democrata cristão. E ele, parece que o deputado Emael vai ser pré-candidato à presidência da República. Vamos ver isso durante a entrevista. Barreto, boa tarde, prazer em tê-lo aqui em Caraguá e no nosso programa aqui. Prazer é todo meu aqui, meu amigo Caçula. Vou de Caçula, que é o mais conhecido, né? Sim. Caçula, você sabe que eu tenho grandes saudades de grandes épocas que nós passamos aqui, né? Obrigado por toda a preleção acerca que você fez aí da minha pessoa, né? Não sou merecedor, mas os amigos são sempre os amigos, né? De qualquer maneira, eu agradeço, né? E saúdo a todos os internautas aí que estão na sua rede, né? Que estão lhe seguindo. E fique à vontade, meu amigo. O que eu puder falar, eu falo, né? Você entendeu ou não? Tá igual o pessoal lá da CPI, né? Mas eu não vou me calar, não, entendeu? Hoje eu vou falar. Questão de ordem, né? Questão de ordem da CPI. Olha, o Barreto, muitos anos, ele trabalhou num jornal de maior circulação em todo o Vale do Paraíba. Não é só aqui no Litoral Norte, mas também todo o Vale, que era o jornal Vale Paraibano. Hoje ele tem outro nome, tá, como Jornal do Vale, mas o Vale Paraibano era um jornal diário, né? E aqui em Caraguá, em todo o litoral e também no Vale, você acompanhava as notícias diariamente e era um ícone do jornalismo na época, né? E o Barreto trabalhou muito tempo no Vale Paraibano, né, Barreto? Olha, primeiramente eu gostaria de pedir licença aos internautas, vocês aqui. Eu estou numa distância segura do amigo Caçula. Eu vou deixar cair a minha máscara aqui no programa do Caçula. Entendeu? Com licença. Tá ótimo. O Caçula é o seguinte: o Jornal Vale Paraibano foi uma história, um capítulo na história do jornalismo aqui do Vale do Paraíba, do Litoral Norte. No Vale do Paraíba, que nós compreendemos aí os municípios que estão aqui no eixo São Paulo-Rio da Dutra, né? E mais aqui as cidades do Litoral Norte, né? E as cidades da região serrana, né? Então, o Vale Paraibano é um jornal diário que eu acho que foi um jornal de maior força, de maior circulação, em várias épocas, né? No contexto onde ele estava situado naquela época e também a sua história até hoje. Então, a gente também fazia uma correspondência aí para o jornal Estadão, né, que era como uma agência de notícias do Vale Paraibano, né? Então, foi uma época muito boa. Me lembro da época que nós compomos também, na época, nós tínhamos um grande jornalista aqui de Caraguatatuba, da região do litoral, que era o Salim Burian, né? Salim Burian. Grande figura. Salim, um abraço para você aí, se estiver nos vendo aí. Aprendi muito com o Salim. O Salim é uma grande figura. Eu penso da seguinte maneira, o Caçula, o jornalismo, ele é a bússola norteadora da verdade. Eu vejo muita discussão, né? Como você disse aí, eu estou fazendo aí uma pós-graduação, aí um estrito senso em mestrado em comunicação, né? E só veio a acrescentar coisas que, obviamente, novos conhecimentos. Todo conhecimento é muito bem-vindo. Nós estamos na sociedade do conhecimento, na atualidade, né? Então, todo conhecimento que você puder somar, ele só vai abrilhantar você, a sua carreira e aqueles que o cercam, né? De qualquer maneira, o que eu vejo é o seguinte: nós estamos vivendo aí no chamados dias da pós-verdade. O que é a pós-verdade, né? A pós-verdade é esse conceito de que você mobiliza a opinião pública através do sentimento que você provoca nela, aonde o fato, o contexto factual tem pouca importância, né? Ou seja, as fake news mandam muito, né? A gente tem visto aí isso aí não só com o pessoal ligado aí ao governo atual, né? Mas também com o pessoal também que veio aí do Lula e que estava aí, enfim, todos fazem uso das fake news, todos fazendo uso desse conceito. Mas a grande verdade é a verdade, né? Então, a verdade é tudo. E o jornalista, na minha opinião, é o profissional que é balizado, ele está ali para checar isso, né? Não, legal. Ô, Barreto, para o pessoal entender,
Você se formou na Unital, em Taubaté. Meu bacharelado em comunicação, especialização em jornalismo, foi na Unital, nos idos do 1989, 1990, foi o ano que eu me formei. E de lá para cá, eu gosto muito de estudar, Caçula. Eu acho que o estudo ele vai nos aprimorando, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito pela ciência, então o estudo tem... Então eu fiz aí também já 2 lato sensu, né? Pela Universidade Católica Dom Bosco, né, que é antiga salesiana, e agora nós estamos aí fazendo esse mestrado aí pela Ibero-Americana, né? Ô Barreto, não é, como é que se diz, segredo para ninguém, mas quantos anos você está agora? Eu estou com cravado 6.0. Putz, você tá entendendo? Tá mas eu acho ainda. que ainda estou batendo uma bolinha. Não, tá novo ainda, viu? Poxa vida. Eu não vou dizer Tem 5 a mais que eu só. Barreto, diga. por que você saiu de Caraguá com um jornal de grande circulação, um jornal de sucesso, você foi para São Paulo, você recebeu uma proposta, você tinha planos em São Paulo? Porque nós vamos chegar lá, eu vou falar mais sobre a carreira do Barreto em São Paulo, que eu inclusive presenciei alguns anos atrás. Olha, o Caçula, na verdade, o que me mobilizou, o que me levou a sair aqui do Litoral Norte, quando nós estávamos com o jornal Praia News, né, que é um capítulo da história aqui que nós montamos, enfim, foi uma questão muito mais relacionada a questões familiares do que até profissionais. A minha mãe estava muito doente e ela se encontrava numa situação no Vale do Paraíba precisando de uma assistência que longe eu não poderia dar. E trazê-la para cá, as condições de saúde, enfim. Então, eu conversei com a minha família e nós achamos melhor que, naquele momento, nós abríssemos esse espaço e que nós fôssemos cuidar lá de minha mãe, como de fato o fizemos, né? E depois a transferência para São Paulo se deu no rastro disso, porque precisava de tratamento. Minha mãe teve sérios problemas de saúde, já estava com quase 80 anos na época, né? Minha mãe que já faleceu, que Deus a tenha aí. Mas nós estivemos ali ao lado dela até o fim. Eu não me arrependo em nenhum momento, acho que tudo que eu fiz foi muito bem feito, porque a Dona Olívia mereceu. Você sabe que nós vamos falar dele aí, mas tem um capítulo aí na Constituição que diz que os filhos têm a obrigação os pais têm a obrigação de cuidar dos filhos enquanto crianças e jovens, né? Mas os filhos têm a obrigação de atenderem os pais na sua saúde, na enfermidade e na velhice, né? Então, eu acho que além de uma lei aí, digamos assim, né, constitucional, muito mais que isso, é um dever espiritual para com os pais, né? E eu segui esse caminho, foi muito bom. Entendeu? Não, legal, você fez a coisa certa. E alguns anos atrás, eu também estou tentando me recordar quando houve aquele um sequestro em São Paulo, que chocou o país, que foi um garotinho de apenas 5 anos de idade, o Ivisota. Ele foi sequestrado pelos próprios seguranças do pai, e esses seguranças, que eram inclusive um deles policial militar, eles mataram o garotinho Ivisota, mesmo recebendo o resgate. Eles mataram, eles enterraram a criança viva num buraco no chão da casa de uma das pessoas que estava cuidando do cativeiro. Então, eles foram presos, condenados e tal. E esse assassinato, na época, chocou a população. E eu fui a São Paulo, lá na Zona Leste, na Vila Carrão, onde morava o Ivisota falecido com os pais, e fui entrevistar o Massataca Ota. E nesse momento você estava já fazendo jornalismo em São Paulo, mas você foi lá, coincidentemente nós nos encontramos, né? E você até acompanhou a entrevista. Eu trabalhava na Rádio Oceânica, eu fazia o plantão de polícia, e eu estava com o vereador Jesus Neves de Mello, e aí nós fizemos a entrevista lá, que foi emocionante. Foi uma das primeiras vezes que eu não pude me conter, eu chorei no ar, porque o menininho escreveu uma carta, dias antes de morrer, ele escreveu uma carta agradecendo a mãe por tudo que ela tinha feito e dizendo que ele ia morrer. Quer dizer, ele sabia, foi uma premonição dele. E você estava lá, e foi um momento emocionante que nós nos reencontramos.
Foi, inclusive, o pai dele veio a se tornar vereador, se não me engano, depois disso, não é isso? A mãe deputada e o pai vereador. Eu me lembro disso, que eles fizeram alguns projetos dessa área de segurança, com relação às crianças, que aquilo marcou muito a família, né? E você sabe que eu tenho um livro que conta a história desse menino, escrito pelo pai dele. Esse livro está comigo até hoje. Então, esses dias eu ainda estive lendo, né, me lembrando desse caso, né? Mas casos como esse, né? Casos policiais aí, como foi o da Liana também, você lembra da Liana Friedenbach? Que o pai também se tornou vereador. Se tornou vereador. Depois. Também o entrevistei. Então, e você, o Caçula, você é uma pessoa que você é da área policial, da área da segurança, né? Você tem uma história também fantástica aí, que são seus treinamentos. Lá me lembro da época, você mostrando as fotos do seu treinamento lá na SWAT, nos Estados Unidos, não é isso? Nos Estados Unidos, 1990. Sensacional. Eu acho que o jornalismo policial, né, aqui da região do litoral norte, né, e a gente pode dizer do Vale do Paraíba e do estado de São Paulo toda, se enriqueceu muito aí com a sua participação, porque você é conhecedor, você faz o trabalho com conhecimento de causa, né? E com o amor que você tem, como você está bem colocando aí, seu relacionamento que você desenvolve com as vítimas, que é uma situação muito, muito delicada. O pessoal pensa, o Caçula, que nós, jornalistas, nós somos aqui, vai lá e... Não, você se liga ao drama no que você está ali, você vivencia aquilo também, não? Sem dúvida, inclusive com o caso o pessoal em casa que não tem menos de 30 anos não vai lembrar. A Liana Friedenbach e o Felipe Café eram dois jovens que namoravam. E eles foram para um parque para passear, para namorar, para, enfim, se divertir. E foram pegos por uma quadrilha liderada por um menor chamado Champinha. Esse lazarento morfético que ainda não foi para o inferno. Esse Champinha, ele tá vivo lá até hoje, se não me engano. Ele estava naquele regime, porque ele era menor, né? Mas eu acho que ele já passou para o regime fechado, né? Acho que já, mas estão querendo soltar, né? Claro. por causa da legislação nossa. Legislação né? nossa é falha. E aí esse tal de Champinha, ele teria estuprado durante vários dias, ele e os demais bandidos estupraram, e ao longo de vários dias, depois, 3 dias? O Edu está lembrando, foram 3 dias eles estupraram a menina. Primeiro mataram o rapaz de cara, com um tiro na cabeça, o Felipe Café. Depois estupraram a menina. Ela ficou 3 dias sendo estuprada, sem comer, sem nada, ficou ali. E ao final ele pegou um facão e cortou um pedaço do seio dela. Foi um dos crimes mais brutais que São Paulo já viu, o Brasil. E aí, tem pessoas que... eu vi outro dia a briga entre o Bolsonaro e a Maria do Rosário, a deputada Maria do Rosário defendendo o Champinha e o Bolsonaro execrando, né? E aí foi aquela briga que eles tiveram e tal, que todo mundo viu, que, enfim... Saiu até um processo para o Bolsonaro. Mas o que aconteceu? Esse Champinha, por ser menor, foi para a FEBEM, agora é Casa, né? Casa, não sei como é o nome, é Instituição Casa, né? Uma coisa assim. Não mudou nada, mudou o nome. E aí ficou lá e tal. E eu, quando fui entrevistar o Ari Friedenbach, ainda não era vereador, depois ele se candidatou e foi eleito, que ele, assim como o pai do Ives Otto, ele queria mudar a legislação, crimes hediondos, etc. e tal. E manter o menor na cadeia, né? Independente de ser menor ou não, cometeu um crime bárbaro. E aí o Ari Friedenbach, eu me lembro que eu fui entrevistá-lo, dentro daquilo que você falou, da gente se identificar com a vítima, com os familiares da vítima. O drama que ela passa, o drama. Eu comecei a entrevista dizendo assim, seu Ari, doutor Ari, porque ele é advogado. Mas, doutor Ari, eu não vou fazer sensacionalismo em cima da sua dor. Eu vou só fazer perguntas, assim, técnicas, né, sobre o que aconteceu, o que o senhor tem de informação e tal. E ele deu a entrevista, foi muito bacana, ele ficou... Mas, enfim, o Barreto... Eu queria fazer um parênteses aqui dentro desse caso, porque isso aí nos leva a uma situação também, que isso não é demérito, porque era coisa do jovem, mas é bom evitar que, nesse caso específico, você se lembra, a Liana, que foi a vítima, né,
acho que ali o Hélio, o namorado, jovens, eles enganaram os pais, que ela ia dormir na casa de uma amiga, isso. Né, que ela ia para a casa de uma amiga, e de repente os pais crentes que a filha foi para ela, vai fazer esse acampamento lá no Embu Guaçu, que foi onde aconteceu o crime, né? Isso. E vai lá para uma quebrada no meio do mato, lá onde eles são sequestrados e acontece tudo isso. Que então é bom os jovens torcendo, não engane ninguém, não engane sobretudo seus pais. Você pensa que está enganando, olha a situação que acontece. Né? O Barreto falou a grande verdade. Fala a verdade. Olha, eu vou sair com a minha namorada e vai rolar o que tiver que rolar. Ah, não, mas eu não quero que você tenha sexo com o seu namorado, com a sua namorada. Mas olha, veja bem, é melhor falar a verdade para os pais do que omitir. E aí vai para um lugar desse, como o Barreto falou. Acontece uma tragédia. Dizendo, vamos para casa de uma amiga. Acontece uma tragédia. Os pais nem sabem onde eles estão. Ficaram sabendo pela imprensa. Quer dizer, não façam isso, pelo amor de Deus. A verdade mais doída que possa ser, ela é melhor do que uma mentira bem contada. Não tenha dúvida. Como eu falei, né? Essa questão da pós-verdade, isso aí só serve para alguns mandatários que querem torcer a cabeça dos outros. Né? A verdade é a verdade. E ponto. Não é verdade, Caçula? É verdade. Não é verdade? É verdade. Continue, Caçula. Manda ver. Agora, vamos falar uma coisa boa. O Armando Barreto, agora, ele está fazendo uma assessoria de comunicação para uma pessoa muito querida no Brasil inteiro. O deputado federal José Maria Imael, aquele da musiquinha, Ei, Imael, um democrata cristão. E o Imael, o pessoal fala, mas Caçula, ele nunca chega nos cargos para executivo, só para legislativo. Mas o importante é que ele tem mostrado ao longo dos anos esse trabalho que ele tem, as ideias que ele tem, e agora ele é pré-candidato à presidência da República. Então, veja bem, o Brasil está meio dividido, esquerda e direita. Por que não um democrata cristão para vir e acabar com tudo isso, né? Para colocar o Brasil no lugar, um homem sério, honrado, honesto. Nunca se ouve falar alguma coisa do deputado Imael. E até eu falei para o Barreto, eu manifesto uma vontade muito grande de entrevistá-lo, até pelo passado e pelo presente que ele tem. E você está lá com ele, né? Eu fiquei muito contente de saber disso. Olha, eu fiz 2 corridas presidenciais com ele já, entendeu? E além das corridas de deputado federal, estadual e governadores, enfim, prefeitos do partido, né? Democracia Cristã, na verdade, o Caçula, a história da democracia cristã, ela vai muito além disso, né? A democracia cristã, ela surge lá na Europa, lá nos meados do século XIX, quando aqueles padres todos, eles caminhavam, né, numa revolução industrial na Inglaterra, houve aquela migração, né, do campo para a cidade, e as famílias chegavam, né, esperançosas na cidade para trabalhar nas fábricas, e a situação era bem outra, né, porque eles amarravam praticamente, a família passava a vida amarrada no pé de uma máquina, né, e mal tinha para comer ali, era uma situação muito assim, como uma escravidão mesmo, isso aconteceu. E os padres, então, e aqueles que moravam em guetos, moravam em periferias, assim, enfim. E os padres, aqueles que os monges, enfim, eles andavam e viam essa situação. Eles começaram a conceber a ideia de levar os valores do cristianismo para dentro do fazer, da ação política, né? A história da democracia cristã, ela começa por aí, né? Evidentemente que o clero era um pouco refratário a essa situação toda, né? O clero, o alto clero, ele não via com muito bons olhos, mas, enfim, essa ideia começou a proliferar e cresceu, né? A democracia cristã, ela toma corpo como partido político. No começo do século XX, ela já tem algumas experiências mais aprofundadas nisso, mas ela se torna uma agremiação política na Itália, em 1945, em 1942, com Alcide De Gasperi, um camarada muito importante aí na história da democracia cristã, entendeu? Lá ela toma corpo. O De Gasperi, ele era bibliotecário na Santa Sé, conseguiu então trazer, na época, o Papa, que estava na época para apoiar o nascimento do Partido Democrata Cristão lá na Itália. Bem no meio da Segunda Guerra, a Itália ficou assim depauperada, porque era Mussolini, enfim, foi caçado, morto e tudo mais. E a grande salvação da lavoura foi a democracia cristã. De Gasperi foi o primeiro
foi o primeiro-ministro lá depois, na Segunda Guerra Mundial, da democracia cristã. Né? A democracia cristã migrou, ato contínuo, para a Alemanha, lá com Konrad Adenauer, que era um democrata cristão, fizeram a CDHU, CDU, né? Esse partido da Angela Merkel agora. Eu acho que é a CDU. O partido da Angela Merkel, enfim. E aí, após a derrocada do nazismo, é a democracia cristã que reergueu toda a Alemanha. Então ela conta muito. Na Itália, ela teve 6 primeiros ministros, o Partido Democrata Cristão. No Brasil, ela é fundada em 1945 e traz gente aí. Um dos grandes nomes aí da democracia cristã foi o Franco Montoro, foi presidente da democracia cristã. Teve gente aí como o Varre Vassourinha, fala aí, Jânio Quadros, que foi democrata cristão. Teve uma série, né? Ela foi... Aliás, deixa eu só fazer um parênteses. Sim? André Franco Montoro foi o melhor governador da história de São Paulo, na minha opinião. Em várias opiniões. E de várias opiniões. Várias opiniões, aliás, certeza. Para o funcionalismo público, ele tratou bem professor, tratou bem policial. Funcionário público teve um aumento real no governo dele. O funcionário público estava contente, trabalhava bem, servia a população. Infelizmente, hoje estamos com o pior governador da história, que é o tal do Agripino. Agripino Dória. Para mim é o pior hoje. Bom, de qualquer maneira... Mas de qualquer maneira... O Franco Montoro foi um capítulo à parte na história do governo de São Paulo. Era um democrata cristão, assim, de carteirinha. Né? Depois, o que aconteceu? Em 1965, houve o ato institucional número 3, ou número 2, que extinguiu esse partido político. Né? E aí o que aconteceu? Todo esse pessoal foi para o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Foi aí o Franco Montoro, foi um monte de gente para lá. Né? Alguns foram para a Arena e outros foram para o MDB. Né? Ulisses Guimarães, etc. E tal. Franco Montoro foi um dos grandes artífices da redemocratização do Brasil, com certeza. Né? O partido volta a renascer aqui no Brasil em 1982, e aí ele já tem nos seus quadros o Emael, que entrou lá em 1962, se não me engano, ele conta essa história. Emael é um grande... Aliás, vocês vão ver uma foto agora, que está o Barreto... tem uma foto sua com o Emael aqui. Tem uma foto. Mas tem uma outra foto que está o criador do jingle, né? Tem uma foto que está o seu Castro. É interessante que as pessoas pagam, às vezes, muito dinheiro para fazer jingles, que não vai a canto nenhum. O seu Castro é uma pessoa humilde, um democrata cristão humilde, um alfaiate lá de São Paulo. Ele me vai e me pede para fazer o jingle lá pro deputado Emael, que na verdade o deputado Emael, assim, ele é deputado federal constituinte. Hoje ele não exerce, mas quando você é constituinte, você mantém o título e tudo mais. O título, Enfim, essa foto aí que você vai mostrar, tem o seu Castro, que é o mais... um senhorzinho mais magrinho, que está de terno azul ao lado aí de uma senhora que vocês vão ver, que é a secretária do partido, que é o seu Castro lá, que é o autor desse jingle que inflamou todo mundo, que até hoje todo mundo conhece. Emael, um democrata cristão. Né? E o interessante é que o mesmo jingle para prefeito, para governador, e o pessoal fala assim, mas o Emael, ele insiste, porque o Enéas, veja bem, o Enéas insistiu várias vezes, as pessoas não deram atenção a ele, não deram... não, o Enéas fala correndo, meu nome é Enéas. Não, ele é um homem muito sábio, muito inteligente. Tanto que depois que ele foi eleito deputado federal, ele foi um dos mais votados, e aí ele estava fazendo até um trabalho, mas ele acabou morrendo de leucemia, então senão ele ia chegar lá. Hoje muita gente fala, o Enéas estava certo, né? O Enéas disse muita coisa, depois que ele tinha mais tempo na televisão, ele dizia muita coisa incoerente. E o Emael sempre foi coerente, sempre deixou clara as suas ideias, os seus ideais de proteger a família, sabe, de fazer cumprir as leis. Ele é advogado, inclusive, né? Então, quer dizer, é uma pessoa que ele sempre... Esse mesmo jingle nas campanhas o elegeram deputado constituinte, né? Então, veja bem, e agora ele sai pré-candidato à presidência da República. Olha, é uma terceira via aí, né? Eu acho o seguinte, a proposta, eu narrei toda essa questão da história, rapidamente, né? Porque se for narrar a história, vamos ficar aqui até... Bom, enfim, rapidamente, a história da democracia cristã, exatamente para chegar nisso, porque a democracia cristã, ela sempre surgiu desde lá, daquele contexto, como
terceira possibilidade. As correntes mais à esquerda, as correntes mais à direita, né? Então ela sempre foi uma terceira via, né? Eu sempre vi dessa maneira, né? E o que o deputado Emanuel agora ele está fazendo é exatamente se colocando como um candidato dessa terceira via. Evidentemente que nós estamos vendo aí um bloco de candidatos hoje que é terceira via, né? Mas em termos ideológicos, eu acho que isso está mesmo com o Emanuel, né? Enfim, a terceira via. Essa terceira via é uma grande opção. É uma grande opção, porque o Brasil está dividido entre esquerda e direita. Por que não um democrata no meio, né? E aí as pessoas falam, bom, muita gente que está na esquerda fala, estou aqui por falta de opção. Muita gente que está na direita, estou aqui também por falta de opção. Então, vamos... A legitimidade seria o termo dessa terceira via, eu acredito que esteja aí com o constituinte Emanuel. Nem outra, muitas leis, 145 leis, se não me engano, 145 leis aprovadas aí na Assembleia Nacional Constituinte, leis sobre o trabalhador, proteção do mercado de trabalho, sobre a família, sobre o mercado de trabalho da mulher. Então, meu amigo, tem uma história a mostrar, né? Então, eu acredito o seguinte também, viu, Caçula? Eu conversava esses dias com o deputado Emanuel acerca disso. Nós acreditamos muito que é o seguinte, que o importante mesmo de tudo isso é você não afetar o processo. O processo democrático, o voto, a instituição do voto. Isso é sagrado, entendeu? Nós temos uma discussão muito grande hoje acerca da questão do voto impresso na urna eletrônica. Quando as pessoas falam voto impresso, eu entendo. A pessoa pensa, fazer voto impresso, vai todo mundo lá votar na cédula e vai contar. Não, a ideia não é retroceder. Não é retroceder. É ter uma urna acoplada à urna eletrônica para dar o tique, aonde o ticket cai lá dentro. Você não vai levar nada com você, mas vai estar lá. Você viu, registrou e caiu. Se você quiser recontagem, você pode recorrer esse documento que ficou impresso, né? Digamos assim, essa é a ideia, né? Bom, de qualquer maneira, há uma resistência aí por parte de alguns setores políticos. Eu acho que daqui, eu duvido um pouco, o Caçula, que daqui até as eleições do ano que vem, nós vamos ter esse voto impresso. E eu acredito que isso vai causar uma certa celeuma, porque as pessoas vão questionar lá na frente os resultados, né? Nós estamos vendo aí que o presidente Bolsonaro, que foi eleito com tanta esperança, está fazendo água o barco dele, enfim, a situação não é lá muito boa, né? Então, o que eu creio é o seguinte, mas nós temos que acreditar em nossas instituições, porque a liberdade nós estarmos aqui agora, eu, você, nosso amigo aqui no estúdio dele aqui gravando, o Edu, essa liberdade nos custou muito, o Caçula. Então nós não podemos comprometer o processo. O processo democrático tem que permanecer, entendeu? Então a participação do deputado, ela é muito importante, conquanto nós estamos jogando, óbvio, para ganhar, mas o importante é essa participação, trazendo para dentro do debate político essa questão toda que você bem colocou. Uma pessoa que é íntegra, que é ilibada, que tem um serviço prestado à população. Nunca houve na imprensa, pelo que eu me lembro, nada que desabone não só a conduta parlamentar, mas também a vida pessoal do deputado. Sem sombra de dúvida. É uma pessoa que está aí acima de... Ninguém está, né? Mas eu diria que no campo político, acima de qualquer suspeita, pelo menos, né? Falando em político, falando em deputado, você é amigo pessoal do atual prefeito de São Paulo. Ricardo Nunes? Abraço, Ricardo Nunes. Porque eu também faço questão de conhecer o prefeito, porque ele chegou chegando. Chegou chegando. Ele está fazendo coisas lá. Porque assim, estava no Bruno, Deus o tenha, o Bruno Covas, mas não é do ramo, como diz o Afanásio Jazari, não é do ramo. Não era para ser prefeito, né? Então, o que acontece? O Ricardo não chegou e falou, opa, vamos mexer aqui, vamos mexer ali, e está causando um alvoroço lá, né? Ricardo Nunes, eu me lembro de idos, eu lá no escritório dele, que ele tinha uma empresa de dedetização, navio e uma série de coisas aí, né? Ele é um empresário, né? E ele reclamando para mim, falou, Barreto, ele apoiava um candidato a vereador que sempre ganhava, na Zona Sul de São Paulo. Não vou declinar o nome aqui, pouco importa, mas enfim. E eu conversando com ele, ele falou, Barreto, dessa vez ele não vai, esse cara roeu a corda. Barreto, eu acho que eu vou ser candidato a vereador. E eu falei para ele, demorou, se tem mais é que ser. Foi candidato a vereador, trabalhamos junto, foi eleito,
trabalhou muito. O Ricardo, a marca registrada do Ricardo, não estou puxando saco não, mas é o trabalho. O Ricardo é um camarada que 6 horas da manhã, amigo, ele está em pé e vai dormir e a hora que for, ele é trabalhador. Tenho observado. Ele é trabalhador. E um bom administrador. Teve sucesso nos empreendimentos por ser um bom administrador. Eu acho até que o Ricardo é muito mais administrador do que político, para dizer a verdade para você, viu? De qualquer maneira, foi lá... Talvez por isso que ele está começando a fazer com que São Paulo... Porque é verdade, porque assim, nós temos, São Paulo tem uns problemas sérios que o Covas e o Agripino, eles, sabe, não, negócio de lockdown, mas a periferia ficou normal, o fluxo... Cracolândia, tem um monte de problema com a capital paulista, que o Covas, finado Covas, né, Bruno Covas, e o atual governador, o Agripino, eles não conseguiram. O pessoal vai confundir com o Agripino Maia, um outro político. Não é o Agripino Maia, viu? É que o nome do... Agripino? É que o nome do pior governador da história é João Agripino da Costa Dória. Como eu chamo João, eu me recuso a usar o nome João. Ele não merece. Ele não merece ser chamado de João, é Agripino. Tá certo. Ó, a gente vai fazer só um intervalozinho e já voltamos com o Armando Barreto. Pista quente! Meus amigos, eu tenho falado para vocês sobre o Clube de Tiro Siminos, considerado um dos melhores do Brasil. E olha, muitos atiradores de Caraguatatuba, do Litoral Norte, têm ido a Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, para poder não só aprender a atirar, como também praticar o tiro desportivo lá no Clube Siminos. É um clube onde você pode ir com a família. Muitos pais, mães levam os seus filhos, né, para acompanhá-los no treinamento, e alguns menores de idade, alguns adolescentes com autorização judicial também estão praticando o tiro desportivo. E olha, você chegando lá no Clube de Tiro Siminos, você vai ter uma recepção maravilhosa, tem restaurante, você tem a possibilidade de comprar a sua arma de fogo, porque dentro do Clube Siminos, dentro do complexo ali, que é quase um quarteirão, você também tem uma loja de armas de fogo à sua disposição, totalmente autorizada pelo Exército, pela Polícia Federal. Você adquire a sua arma de fogo legalmente e os despachantes do Clube Siminos providenciam toda a documentação para você de uma maneira bem rápida, e porque são despachantes credenciados pela Polícia Federal. Os instrutores também são instrutores de tiro credenciados pela Polícia Federal, e na maioria são delegados de polícia, oficiais da Polícia Militar, oficiais das Forças Armadas, que estão lá trabalhando como instrutores. E então você tem ali a possibilidade de aprender a atirar, não só para o tiro desportivo, mas também para a sua própria segurança. Olha, Clube de Tiro Siminos é sucesso no Brasil inteiro. Pessoas de vários estados comparecem ao Clube de Tiro Siminos e também, claro, aqui do estado de São Paulo. Mas o nosso orgulho é saber que muitos atiradores de Caraguatatuba estão frequentando o Clube de Tiro Siminos, inclusive eu. Vale a pena, confira aí os telefones e também o endereço para você ir lá no Clube de Tiro Siminos. Bom, nós continuamos aqui com o Armando Barreto, depois desse intervalo comercial. Aliás, falar em intervalo comercial, vou fazer um merchan aqui rapidinho. O Edu Góes, ele é também, além de repórter cinematográfico, chefe de cozinha, ele se vira dos 30, como diz o Barreto. Ele também é massoterapeuta. O que é isso? O massoterapeuta, ele faz as massagens, a pessoa está com dor na coluna, está com dor na lombar, dor nas pernas, e precisa de uma massagem relaxante. Tem pedras, né, o Edu? Pedra quente. E o Edu faz aqui no prédio, aqui, né, na Avenida Miguel Varlês, bem em frente quase ao Banco do Brasil, tem aqui a
não é clínica, mas é um estúdio de massoterapia feita pelo Edu Góes. E olha, está fazendo sucesso, ele tem colocado foto no Facebook, cada pessoa bacana que tem vindo aqui, as mulheres estão procurando também isso aí, porque as mulheres têm mais problema de dor e tal, né? Corporal e facial, do sistema linfático. As mulheres têm procurado bastante, mas os homens também, claro. Então, pessoal que precisar aí de massoterapeuta, Edu Góes. Valeu? Então, ó, não esquece, hein? Ô, Barreto, você interessou, né? Quando você viu aí a cama de massoterapia, você gostou, né? Mas você sabe que a gente que está um pouquinho fora do peso, sempre uma massagem não é muito bem-vinda, né? Qualquer hora que eu estiver com mais folga aqui, eu vou passar pelas mãos seguras aqui do Edu. Edu, tá ótimo. Grande Edu. Barreto, essa amizade com o prefeito de São Paulo, que está fazendo um ótimo trabalho, chegou agora, gente. Ninguém pode cobrar dele para trás. Antes era o Bruno Covas. Ele chegou agora, começou a colocar a casa em ordem. É claro que uma metrópole, né, é uma das maiores cidades do mundo. Não tem como ele da noite para o dia. Mas, ô Barreto, ele, na sua opinião, você olhando como munícipe de São Paulo, capital, ele está fazendo um trabalho bom, né? Acho que o Ricardo Nunes, ele falava isso antes do intervalo e volto a repetir, ele é mais administrador, não sei se eu falei antes do intervalo falou. ou se foi aqui no break, mas ele é mais administrador do que propriamente político, né? O que é um grande mérito dele, porque São Paulo precisa, de fato, de uma cidade daquela dimensão, imagina a maior cidade da América do Sul, enfim, né? E ele também herdou aí, quer queira, quer não queira, ele herdou aí um legado do Bruno, além do Bruno ter sido uma pessoa que constou na ordem do dia, toda a família do Bruno, o avô, o Mário Covas, enfim, ele herdou também um trabalho que o Bruno ia fazendo, que tem muito de humanidade no trabalho que o Bruno fazia. Ricardo herdou, além de todo o processo de passagem do Bruno, que comoveu muito, não só a população de São Paulo cidade, do estado do Brasil, e até internacionalmente, né? O sofrimento, o câncer, etc. E tal, não, né? como pessoa, eu também me solidarizei na época com a família, tudo, e eu fiquei muito penalizado. Meu pai morreu de câncer, então nossa, como administrador, como eu digo, eu talvez é porque eu não viva na capital atualmente, mas pelo que eu assisto na imprensa televisada, ouço nas rádios de rádios e YouTube, essas coisas, estava faltando uma melhoria, alguém que pudesse administrar melhor. Talvez se ele tivesse delegado poderes ao vice na época, talvez até tinha ajudado ele, né? Olha, Caçula, ressalvas à administração do Bruno à parte, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acredito muito no que o Ricardo Nunes possa fazer pela cidade, entendeu? Ele como empresário, ele como pessoa humana que é, entendeu? Então vai aqui toda minha torcida como munícipe de São Paulo para o Ricardo, como amigo pessoal do Ricardo, ainda antes dele ser alçado ao cargo por essa questão, essa tragédia que aconteceu com o Bruno ao cargo de prefeito. Enquanto vice-prefeito, eu fiz uma entrevista com ele, uma mídia, uma plataforma que nós temos no ar. Posso fazer a propaganda da plataforma? Pode. O endereço da Rádio Web é o www.wtcweb.com.br. É uma rádio web que tem uma plataforma de notícias. Ali a gente procura fazer uma interação entre amigos, entendeu? Eu peço licença a você, que quando for ao ar, depois que for ao ar essa nossa entrevista, eu também vou subir lá com os devidos agradecimentos a você, ao Edu e a todos mais, tá? Bom, Não. Agora o Pix vai para mim, viu, gente? Bom, de qualquer maneira, a gente fez uma entrevista lá no gabinete dele como vice-prefeito, foi muito bem recebido, ele já tinha ideias claras do que fazer em São Paulo e eu acredito que ele está procurando trilhar esses caminhos. É óbvio que a situação política ela é delicada, veja que ele é do MDB, né? E está militando num setor onde é o PSDB, então ele deve ter lá os seus compromissos a ser. Ele está tendo muito jogo de cintura, vejo isso, entendeu? Para levar a situação, mas eu acredito muito que ele vai fazer um grande trabalho e possa vir a ser aí eleito verdadeiramente como prefeito de São Paulo numa próxima eleição aí. Com toda certeza. A minha torcida para o Ricardo Nunes, para nós todos que moramos em São Paulo, nós precisamos. Sem dúvida, sem dúvida.
Armando Barreto, você já falamos da sua vida, já falamos da sua carreira profissional um pedacinho. Falamos do Emael, falamos do Ricardo Ismael, Nunes, falamos do Caçula. Falamos do Caçulinha. Vamos falar agora o que você tem de planos aí para o futuro. E você mantém familiares em Caraguá, falar nisso? A família da minha esposa, a Marisa, é toda aqui de Caraguatatuba, né? Moram aqui desde sempre, né? Então eu sempre Caraguá foi sempre muito presente aqui na minha vida, né? Desde pequeno, né? Eu sou sou nascido em Lorena, né? Eu sou Vale Paraibano. Vale né? Paraibano. Então, toda a política do Vale, a ação de comunicação do Vale, eu tive sempre presente, né? Grandes amigos na mídia aqui, Vale Paraibano, Vavá Beraldo, você e outros mais, Pedro Montemor, Salim Burian. Vamos elencar um monte de gente aqui que é contemporâneo nosso e que hoje estão falando. Né? Eu pretendo continuar defendendo a verdade, porque eu acho que a verdade é tudo, né? Eu tenho amigos lá no partido que hoje, quando chega aqueles vídeos, né? Que a rede, infelizmente, está lotada de fake, né? Fake news é direto. Eles, Barreto, vê aí se é verdade ou mentira, para mim poder compartilhar. Deixa comigo, eu vou lá e acho que eu vou montar um site de checagem de notícia, viu, o Caçula? Mas é legal, é legal. Checagem da informação, porque eu acho que nós temos que pautar pela verdade, porque a fake, ela desinforma e ela provoca um conflito, uma bagunça, né? E você sabe que essa história toda, não sei se você tem um nome aí, que não sei se você já ouviu falar, que é do Steve Bannon. Já ouviu falar no Steve Bannon? Não é estranho o nome. Steve Bannon foi aquele cara, foi o artífice da campanha do Donald Trump, né? E ele é um jornalista mais ligado às alas da extrema-direita lá nos Estados Unidos, né? E ele tinha uma ideia de que para você reconstruir a sociedade como você quer, você tem que desmontar ela e remontar, né? E a partir daí vale tudo, né? Então, você tem a partir desse momento uma série de situações aí que... E eu acho que, na verdade, as fake, elas já estão presentes há muito tempo, bem antes da internet, né? E até que nós tínhamos legislações aí que elas... calúnia, difamação. Você lembra dos processos de calúnia? Lembro. Acho que hoje está faltando na internet um pouco mais de legalidade em algumas ações, para dar uma... É difícil de localizar quem falou, pode ser, mas a gente tem que procurar ter uma certa sanção, porque você não pode falar simplesmente aleatoriamente de uma pessoa e levantar um falso e ficar por isso mesmo. Essa questão aí, a internet destrói carreiras, destrói famílias, destrói as pessoas, você sabe disso. O Romeu Tuma, Dr. Romeu Tuma, meu amigo pessoal, que foi delegado de polícia, hoje está aposentado, foi deputado estadual, foi secretário nacional de segurança, ele escreveu um livro que chama Assassinato de Reputações. Então a internet faz muito isso, assassina a reputação, coloca a pessoa... já tivemos casos gravíssimos, né? Inclusive na Baixada Santista, se não me falha a memória, que acusaram uma mulher de ter... Eu não me lembro se a mulher foi acusada de participar de um sequestro, um estupro, eu não me lembro agora qual a participação dela. Eu sei que jogaram na rede e a mulher foi linchada e morreu. Não, isso é pecado. Foi ver que ela é inocente. Aliás, por falar agora sim falando de não fake news, mas de jornalismo verdadeiro, você... na época que você teve o jornal aqui em Caraguatatuba, você fazia um jornalismo sério, fazia um jornalismo bacana. E eu me lembro que você fez porque eu tô falando isso porque ele vai assistir o programa e eu quero reiterar aqui que ele vai lembrar depois que a gente falar. Você colocou no jornal que o João Leite Neto, na época candidato a Senado, ele foi... O João Leite, ele apresentava o Cidade Alerta, se não me engano, era isso lá atrás, né? Cidade Alerta. Ele saiu para ser candidato ao Senado, eu me lembro disso. Ele trabalhou no Fantástico, da Rede Globo, depois trabalhou no Aqui e Agora, foi um sucesso tão grande com o Ivo Morgante, Celso Russomano, Gil Gomes, né? E o João também estava lá no Cidade Alerta. Só que depois ele foi no Aqui e Agora. Depois ele foi para o Cidade Alerta e, na minha opinião, foi o melhor apresentador do Cidade Alerta. Ele e o Marcelo Rezende, saudoso meu amigo, que morreu agora de câncer há alguns anos. E aí que eu tive a oportunidade de entrevistar 2 vezes o Marcelo. E aí o João, você colocou no jornal que o João estava, né, se candidatando ao Senado
E isso deu um impulso. O João foi bem votado aqui na região através dessa matéria. Queria que você mandasse um abraço, que ele está ouvindo. Ele é ouvindo e assistindo. O João Leite Neto, vou dizer, você falou uma coisa certa, de todos os apresentadores que teve, foi Cidade Alerta, né, mesmo? Todos, ele era sensacional, mais centrado, né? Felizmente, quando ele saiu para o Senado, depois ele não retornou mais. Quando ele saiu, foi candidato, né? Mas foi um prazer ter. Um abraço, João, um prazer ter. A matéria... ter dado uma força nesse momento aí para ele. Eu vou ver se eu consigo achar o jornal, a matéria. Vamos colocar aqui. O João relembrar lá. Com certeza. E quando eu estiver em Curitiba, eu vou levar para ele uma cota. Sensacional, Caçula. Barreto, suas considerações finais. Meu Deus do céu, né? Considerações. Eu fico até triste quando ele fala considerações finais. Pelo amor de Deus, a gente tem muito que conversar, não? Muita coisa. E vamos conversar muito, né? Claro. Eu tô te convidando para você ir a São Paulo. Vamos fazer uma entrevista lá com o Constituinte Amael. Acho que vai ser muito, vai render será bastante. Será uma grande honra, um grande prazer. E tenho certeza que nós vamos desdobrar muita coisa aí nesse nosso reencontro aqui depois de tanto tempo, né? Quero mandar um grande abraço a todos os moradores, né, a população de Caraguatatuba, que está no meu coração, de todo o litoral norte, e dizer a Caraguatatuba está no meu coração, estão me dizendo que eu tô diversificando a câmera. Tem várias câmeras aqui. Né? Isso é porque eu sou jornalista, mas sem problema. Então eu quero mandar reiterar meu grande apreço por Caraguá, meu grande apreço por todos do litoral norte, do Vale do Paraíba, assim, meu torrão natal, né? A terra de meus maiores, onde estão sepultados o Vale do Paraíba, e aqui, por consequência, toda Caraguatatuba. Obrigado, Caçula, meu coração forte com você aí. Eu que agradeço. E continue fazendo esse trabalho maravilhoso na mídia que você sempre fez aí, trazendo a boa informação. Caraguá merece, o litoral merece. Obrigado mesmo, Barreto, de coração, viu? Você falou de confundir câmera, eu também. O Mauri Júnior diz... O Mauri Júnior falou outro dia no programa, 40 anos apresentando o programa, mas ele falou, quando liga a câmera dá um frio na barriga, e esse frio é para todos os apresentadores. Fazendo um parênteses, você sabe que esse dia eu estava com uma pessoa que acostumada a falar, né, dar discurso o tempo todo, né, aí eu estava do lado dele, antes dele, né? Não era um deputado não, era uma outra figura, uma figura também que está sempre falando, conhecida, né. Aí eu vi que ele estava nervoso, eu falei, mas uma coisa aqui, trocentos anos de palanque falando aí, ele falou, Barreto, pode ser qualquer artista, qualquer um. Aqui, na hora que você vai... Depois dos primeiros minutos, tudo bem, mas na hora que você vai entrar, dá aquele friozinho na barriga. Dá o frio. Confere, não é verdade, Caçula? Verdade. Falou, obrigado, Caçula. Obrigado. Prazer, Barreto. Obrigado mesmo, irmão nosso. Tamo junto. A gente vai para um intervalo, é isso, Edu? O Edu Góes está falando que nós vamos para o intervalo. Só antes do intervalo, eu quero dizer o seguinte. Parabéns à Polícia Militar de Caraguatatuba. Quando eu digo que a PM de Caraguá é a melhor do Vale, eu não estou exagerando. Isso já faz tempo que eu falo, desde os meus programas de rádio. A Polícia Militar, ela conseguiu, no mesmo dia em que o maldito do vagabundo morfético, ele matou a ex-namorada, matou as duas filhas dela a facadas, e quase a menininha mais nova conseguiu fugir, senão ele iria matá-la também. Esse morfético, ele fugiu do bairro Martim de Sá, onde aconteceu, e a PM conseguiu localizá-lo no mesmo dia no bairro do Getuba. E ele pegou a mesma faca que ele gostava de usar, né? Agora lá no inferno não usa. E ele pegou essa faca e agrediu os policiais. Os policiais revidaram e ele foi morto. E, pelo que eu soube, parece que essa hora já chegou no inferno, já está tudo certo lá. Tá bom? Então, parabéns à Polícia Militar de Caraguá pela excelente resposta aí. O apresentador José Luiz da Atena dizia no programa o seguinte, manda uma equipe de reportagem ficar de plantão em Caraguá. Nem precisou plantão da Atena. O vagabundo já foi para o inferno. Bem, amigos, nós estamos aqui em São José dos Campos, no Polo Hotel, que é considerado o melhor hotel, não só do Vale do Paraíba, mas um dos melhores do estado de São Paulo. E um detalhe, o Polo Hotel é conhecido, olha, em todo o Brasil como Hotel dos Artistas, né? Então, na verdade, logo quando a gente abriu o hotel, um dos nossos parceiros aqui na cidade é a Estância Nativa, que fica aqui em Caçapava. Por ser um ponto perto da Dutra, nós começamos a receber os artistas aqui, que se apresentam lá. E isso é toda semana. Toda semana. A gente já teve aqui Michel Teló, teve Daniel. Praticamente todos esses artistas que começaram, passaram pela Nativa, que hoje são sucessos.
O Polo Hotel, ele oferece, além daquela toda essa infraestrutura, apartamentos com frigobar, com ar-condicionado, tudo, também o cliente, por exemplo, eu acho uma coisa fantástica, o hóspede está ali no apartamento e ele fala, puxa vida, eu estou com fome. Então tem um serviço de quarto, né? Tem um serviço de quarto, que tanto leva a refeição como leva lanche, né? Então a ideia aqui é a pessoa não passar fome. Não passar fome. Não passar fome. Precisou, ligue e a gente faz o serviço fora essa área que a gente está conversando, que é o restaurante, né? Eu tenho almoço e jantar todos os dias. O café da manhã também é fantástico. Bem, o café é muito bom. Nosso café, para o nosso padrão, eu considero ele bem bacana. Zé Luiz, muito obrigado, viu? Obrigado por tudo aí que você Obrigado a tem você, feito pra é um gente. prazer. E olha, tamo junto aí, Polo Hotel, no programa do Caçula, firme mesmo, né? Quem chegar aqui e disser que viu no programa do Caçula, tem aí um descontinho. Com certeza, só falar comigo aqui. Polo Hotel São José dos Campos. Praticidade, conforto e economia.